Sempre muita alegria, muita emoção, nós estarmos aqui reunidos, em especial hoje, que a gente vai estar conversando um pouco sobre o nosso mestre Kardec, aquele que organizou, que codificou, que se empenhou em trazer essas informações dos benfeitores espirituais, e hoje a gente tem a doutrina espírita e a gente deve isso a Allan Kardec. A gente às vezes não estuda, às vezes a gente não conhece, às vezes a gente nunca ouviu falar, mas a gente sabe que Kardec é aquele que vai permanecer constantemente conosco, aqueles que se dizem espíritas, aqueles que buscam entender a doutrina espírita, conhecer a fundo. A gente tem que conhecer Kardec, a gente tem que estudar e saber o que ele fez, o que ele desenvolveu e o que ele trouxe para a gente. Então nós temos essa obrigação, como gratidão e como também espíritas que somos. Então a gente vai prestando atenção cada vez mais nessa doutrina, nessa bela doutrina que consola a gente, que impulsiona a gente para frente, que nos instrui, trazendo as informações de uma forma clara, de uma forma lógica, de uma maneira simples, acessível a todas. Então a gente vai cada vez mais se tornando essa pessoa grata a esse espírito sublime que veio aqui no planeta Terra desenvolver essa missão. Então Kardec ele nasceu dia 3 de outubro de 1804 e desencarna dia 31 de março de 1869. Ele sempre muito estudioso, desde a sua juventude, da sua fase adulta, sempre muito fácil a sua capacidade de entendimento, de discutir os assuntos, de aprender novas informações. Ele que tinha envolvimento com a ciência, era pedagogo, era professor, sabia outras línguas, enfim, uma facilidade nessa aquisição intelectual. E ainda mais o que fazia diferença era a utilização que ele fazia dessa inteligência, dessa facilidade que ele tinha. Ele auxiliava as pessoas com isso. Ao contrário de muitas vezes nós, quando nós temos alguma facilidade, a gente observa isso, as pessoas que têm uma inteligência mais aguçada, não conseguem ter esse olhar de compreensão, de dedicação ao outro companheiro, que tem mais dificuldade. Ele não, ele fazia isso, ele dava atenção, ele se preocupava. Característica dos espíritos bons, daqueles que já se encontram numa condição superior. Então ele tinha essa condição. E em meio às manifestações que estavam ocorrendo no mundo inteiro, lá na França em especial, onde ele residia, ele começou a pesquisar esses assuntos, essas manifestações, esses acontecimentos. Ele começou a se interessar, a princípio sem muito interesse, porque ele, como um homem de ciência, como um estudioso, ele pensou logicamente que isso poderia ser algo natural que estava acontecendo, alguma força da natureza. Como ele estudava também astronomia, ele tinha conhecimento sobre isso, ele não se preocupou quando falaram que as mesas estavam se movimentando, se mexendo, ia para cima, rodava, enfim, ele não se preocupou tanto, porque ele falou assim, não, mas essa força, esse movimento de rotação existe em todo o universo, então deve ser alguma coisa relacionada a isso. No entanto, ele começou a observar que existiam outros relatos que fugia ao normal, ao comum, ao conhecimento da ciência. E isso chamou a atenção dele. E chamou mais atenção ainda porque pessoas de sua confiança, pessoas que ele dava uma credibilidade, falaram com ele, convidaram ele a investigar o assunto. Então ele começou a pesquisar isso. E aí ele se envolveu tanto que ele se comprometeu cada vez mais. E aí a gente vai observando nas 5 obras que Kardec se empenhou para codificar. Primeiro, sempre por inspiração e instrução dos espíritos superiores. Mas uma coisa que nos chama a atenção é a luta dele, porque às vezes a gente acha que esses espíritos não passaram por problemas. A gente acha que eles não passaram por dificuldades. E, no entanto, quando a gente adentra ao universo deles, a gente começa a pesquisar sobre a vida deles,
a gente vê que eles passaram muitas dificuldades, e muitas vezes mais do que a gente. E ainda assim não desistiram de desempenhar a sua missão. Kardec passou por problemas financeiros nesse início que ele estava ali da doutrina espírita, antes da codificação, antes de lançar o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Ele estava passando por dificuldade financeira, estava sem emprego, ele estava tendo que, até teatro, peça de teatro, ele se envolveu a fim de conquistar recurso financeiro para sustentar a sua vida, para poder suprir as necessidades básicas. Então a gente vai vendo essas dificuldades que ele passa. Um dia antes do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, um espírito dá a seguinte informação para Kardec. Ele fala assim: não te deixas arrastar pelos entusiastas, nem pelos muito apressados. Mede todos os teus passos, a fim de chegares ao fim com segurança. Não creias em mais do que aquilo que vejas. Não desvies a atenção de tudo o que te pareça incompreensível. Então, por que ele, nesse início da jornada de Kardec, nesse início, o Espírito já alertando ele das dificuldades do caminho, os benfeitores espirituais já mostrando a ele que surgiriam dificuldades. E quando ele fala, não desvies a atenção, porque nós vivemos num mundo onde várias coisas nos convidam a desviar a nossa atenção. Nós temos vários prazeres no mundo, nós temos várias coisas materiais que nos chamam a atenção. E cada um de nós temos uma missão no planeta Terra, cada um de nós temos um objetivo aqui. O objetivo de Kardec era trazer para a gente essa doutrina espírita, era organizar essas informações, mas isso ensina para a gente que diante da nossa missão, do nosso objetivo, nós também devemos prestar atenção, para que a gente não desvie do caminho. A gente tem os nossos defeitos, nós temos os nossos vícios, temos as nossas dificuldades, mas nós viemos aqui justamente para vencer elas. E nós desviamos do caminho toda vez que a gente cede, que a gente permite que esses defeitos, que esses vícios, que essas dificuldades dominem a nossa vida. Então, todas as vezes que a gente se permite isso, a gente está desviando do nosso caminho, a gente está desviando do roteiro. E Kardec era passível, sim, de errar. Ele poderia, mas ele não errou, ele conseguiu levar adiante, porque ele não desviou a sua atenção. Muito pelo contrário, quanto mais o tempo passava, quanto mais os dias iam correndo, mais ele se envolvia, mais ele se empenhava, mais ele se sustentava junto à espiritualidade superior. Após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec passa por algumas dificuldades. Como ele estava pesquisando o assunto, e ele sempre queria examinar, reexaminar, pensar, repensar, antes de aceitar qualquer informação, assim como o Espírito aconselhou ele. Então ele começou a procurar os médiuns, ele procurou conversar com os espíritos, analisar as informações dos espíritos. Só que aí, depois de tudo organizado, depois do Livro dos Espíritos, que ele lançou, alguns médiuns se viraram contra Kardec. Alguns médiuns procuraram jornais após alguns anos, procuraram outras pessoas e começaram a se queixar e falar algumas coisas sobre Kardec. Mas aí Kardec ele diz o porquê disso ter acontecido. Ele simplesmente ocultou o nome dos médiuns. Ele, na publicação do livro, ele não deu crédito aos médiuns. O médium fulano de tal, agradecimento, aquela coisa nossa da vaidade humana, da vaidade terrena que nós temos, aquela coisa de querer aparecer, de querer ser elogiado. No entanto, Jesus diz para a gente dar sem esperar receber nada em troca, e a gente fica naquela, a gente dá com uma mão, estendendo a outra para receber. Então aconteceu isso, e Kardec explica, olha, primeiramente, eu não expus os médiuns, primeiro para evitar a identidade deles, porque na época, era uma época de muitos ataques, de muitas dificuldades, onde os médiuns sofriam torturas, sofriam muitas coisas, sofriam isolamento, preconceito, enfim, era uma coisa muito mais complicada. Então, para poupar esses médiuns, ele não colocou. E em segundo lugar, e muito mais importante,
que ele fala, ele diz, não, quem tinha que estar em evidência no momento era a doutrina espírita, eram os espíritos superiores que tinham que ter ali o destaque, e não os médiuns. Então ele esclarece isso, e mostra para a gente como a gente também deve agir, como a gente deve se portar diante de situações semelhantes a essa na nossa vida, e ver se nós não estamos nos encaixando nesses médiuns vaidosos, orgulhosos, egoístas, que querem aparecer e perdem todo o mérito. Nós perdemos todo o mérito dos nossos atos, das nossas obras, quando a gente faz alguma coisa querendo receber em troca. A gente faz, mas não adquire o mérito, então não adianta. Então essa dificuldade ele passou também. E imaginemos nós, porque às vezes a gente assim, falando sobre o outro, a gente não consegue se colocar no lugar. Mas imagina você ali com um grupo de pessoas que você tem uma confiança, que está desenvolvendo um trabalho com você, e de repente você se vê, entre aspas, traído, entre aspas. Hoje com a doutrina espírita a gente já nem olha muito como traição, mas somos espíritos imperfeitos, todo mundo é passivo de se revoltar contra alguma coisa assim. Então é uma revolta, é uma insatisfação. Então imaginemos nós envolvidos nisso, o sentimento, será que teríamos uma atitude assim tranquila de esclarecer? Ou será que a gente ia se revoltar também, ia ficar com raiva, ia começar a apontar o defeito do outro, ia começar a falar mal, ia ficar trocando essas vibrações negativas um com o outro? Porque é o que a gente faz. A gente faz isso. A gente começa a discutir um com o outro, um aponta o defeito do outro e fica uma guerra infinita, constante, até que a gente se cansa. A gente só para quando a gente cansa. E em janeiro de 1861, o redator de um influente jornal lançou uma série de impropérios, injúrias, censuras contra a pretensa doutrina espírita. Ou seja, naquele momento a doutrina espírita estava se formando. Então ali quem estava de frente ali e recebendo os ataques, recebendo todas essas injúrias, era Kardec, que desclassificava como um amontoado de absurdos, de contradições, de hipocrisias e de blasfêmias. Um jornal conhecido na cidade lança uma reportagem, lança no seu jornal essa notícia, essa informação contra a doutrina espírita, contra Kardec, dizendo que é tudo mentira, dizendo que é tudo hipocrisia, dizendo que é tudo blasfêmia. O que nós aprendemos com isso aqui? Toda informação nova que nós recebemos, todo convite à renovação que chega até nós, e a doutrina espírita é um convite à renovação, que combate em nós as ideias velhas, as ideias antigas, as ideias preconceituosas, nos incomoda. A doutrina espírita naquele momento estava incomodando tremendamente a sociedade, estava incomodando porque vinha esclarecer, vinha trazer a luz ao planeta Terra. E Kardec naquele momento era aquele que estava carregando a tocha, que iluminava toda a sociedade, todas as mentes, todas as pessoas. E nós, quando somos convidados a essa renovação, muitas vezes a gente também nega. Nega como? Ou a gente fala mal, ou a gente se afasta, ou a gente se faz de surdo, ou a gente bota desculpa, dizendo que não podemos, dizemos que não temos condições, dizemos que somos imperfeitos e inferiores. No entanto, se o convite chega até nós, é porque nós temos condições, porque os benfeitores espirituais, eles não nos pedem nada que nós não temos condição de fazer. As informações chegam até a gente, dos benfeitores espirituais, é porque nós temos condições de avançar e de ir mais além. O que acontece muitas vezes é que a gente não tem vontade, é que a gente não quer, é que a gente está acomodado na zona de conforto que nós nos encontramos. É isso que acontece. Kardec poderia aqui 1000 desculpas, né? E seria desculpável aos olhos dos humanos. Ele diria assim, eu não vou mais me preocupar com isso não, porque eu estou fazendo uma coisa com tão boa vontade, eu estou fazendo uma coisa com coração, com sentimento, mas eu só recebo injúria,
eu só recebo censura, eu só recebo pessoas dizendo que eu estou mentindo. Eu não vou mais fazer isso. É o que nós fazemos. Muitas vezes a gente fala, não vou ajudar mais porque eu fui ajudar e fulano me deu em troca ingratidão. Uma pessoa ingrata, como é que pode, né? E a gente ainda julga, condena e fala mal. Ou seja, ele poderia também ter essa desculpa como nós temos, mas não teve. Muito pelo contrário, ele, cada vez que as dificuldades surgiam, ele se aprofundava e se dedicava cada vez mais. Neste mesmo ano, Kardec anunciou o lançamento de uma nova obra, o Livro dos Médiuns, um guia prático destinado aos interessados em desenvolver as aptidões mediúnicas, decifrar os mecanismos de comunicação com o além ou desvendar fraudes por trás de supostos intercâmbios sobrenaturais. O que ele está colocando aqui? Ele, na sua preocupação em esclarecer as massas, em esclarecer as pessoas, vendo que as manifestações das pessoas se reuniam em casa, as pessoas se reuniam em locais para poder se comunicar com os espíritos, observando aqueles que estavam se aproveitando de uma maneira ilícita, de uma maneira maldosa, mentindo para as pessoas, cometendo fraudes, burlando comunicações, enfim, para ganhar dinheiro, para se beneficiar. Outros se equivocando na maneira como desenvolver esse trabalho. Ele se preocupa em organizar essa obra para poder esclarecer essas pessoas. O sentimento dele em trazer essa informação de esclarecimento, porque aqui nesse livro contém esses pontos centrais que ele falou: desenvolver aptidões mediúnicas. Como desenvolver? Porque todos nós somos médiuns. Ele esclarece para a gente, todos nós somos médiuns. Num grau qualquer, sentimos a presença dos benfeitores, sentimos a presença dos espíritos. Mas como desenvolver essa aptidão de uma maneira segura? Ele coloca aqui, decifrar os mecanismos da comunicação com o além. Como funciona isso? Como acontece? Como devo fazer para que aconteça de uma maneira segura, de uma maneira concreta, de uma maneira real e verdadeira? E desvendar fraudes. Porque o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente, nessa ânsia de querer saber a informação dos benfeitores, saber a informação dos espíritos, a gente é enganado. Uns realmente com má intenção, outros nem tão mal intencionados, outros médiuns, muitas vezes também por falta de conhecimento, por ignorância, acabam também se enganando a outros, prejudicando, enfim. Então esse livro dos médiuns vem com esse objetivo de esclarecer sobre as comunicações. Na introdução do livro, ele diz o seguinte: guia dos médiuns e dos evocadores, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então aqui deixa claro para a gente qual o objetivo de Kardec e dos espíritos superiores no momento em que eles começam a organização e a publicação do Livro dos Médiuns. E em 1864 chega ao mundo o livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, rebatizado 3 anos depois como Evangelho segundo o Espiritismo. A seguir nós vemos um relato de Kardec, o codificador, na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai fazer a leitura em que ele busca o plano espiritual, ele, diante dessas dificuldades, tanto desses ataques que estava sofrendo, ele sempre procurando o auxílio dos benfeitores. Ele sempre buscava, através da oração, através da prece, diante de uma atitude que ele deveria tomar, que ele estava pensando, ele procurava esse apoio para saber o que fazer. Assim devemos agir também, assim devemos fazer na nossa vida. Diante de algum problema, diante de alguma situação, o que devemos fazer?
O que estamos pensando em fazer? Vamos orar também aos benfeitores e pedir essa inspiração, pedir essa ajuda, pedir esse apoio para que a gente consiga acertar mais e errar menos. E aqui vai mostrar para a gente justamente o esforço dele na publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele pergunta: o que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? E aí os Espíritos respondem: este livro de doutrina terá uma influência considerável. Aí aborda as questões capitais, e não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções. Fizeste bem em abordar as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Isso no século XIX. Os Espíritos falando para a gente que a terra e as civilizações do nosso planeta já se encontram prontas. Ou seja, nós já nos encontramos aptos a sairmos dessa vida material que levamos, de sair desse conforto material e de desenvolver o nosso lado moral, de estar mais atento ao mundo espiritual, que é a nossa vida real, é a nossa vida verdadeira, é aonde nós realmente estamos vivendo e vamos viver, é o mundo dos espíritos. Já há bastante tempo que os amigos do além a arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque já é tempo que a terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Termina tua obra e confia com a proteção do teu guia, o guia de todos nós, e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, e cujo número queira sempre incluir-me. Aqui a gente vê o apoio dos espíritos superiores às obras que Kardec estava desenvolvendo, a organização dos estudos de Kardec. E como a gente começa, e como a gente adquire uma confiança, por exemplo, que o Espiritismo nos aconselha, como é que a gente adquire a confiança em alguém? Como a gente sabe se aquela pessoa é digna da nossa confiança? Que a gente deve ouvir as informações a partir primeiro da vida que leva, da vida que a pessoa leva, das ideias que ela prega, da conduta dela diária e o apoio que ela recebe dos benfeitores. E aqui a gente vê claramente o apoio dos espíritos superiores a Kardec, dando aval a ele. Porque o que ele falou: olha, estou lançando uma obra que vai tratar sobre moral. Tratar sobre moral vai de encontro à igreja, a religião dominante da época, o catolicismo, dominante durante séculos e até hoje ainda muito intenso. Então ele, preocupado com isso, se com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns já teve dificuldade, e foi uma obra que não tratava tanto assim do lado moral, embora tratava também, mas o Evangelho, que era o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho contém os ensinos de Jesus, então vai ser os ensinos de Jesus sob o ponto de vista da doutrina espírita, com um novo olhar, com uma nova interpretação. Então ele já imaginando o impacto que isso teria na sociedade, principalmente da força religiosa da época, ele consulta os benfeitores. E aqui, nesse aval que os Espíritos dão a ele, é como se falasse assim: meu filho, é isso mesmo, vai ter dificuldades, mas a tua obra, ou seja, a nossa obra, a obra que ele estava organizando, deve ser lançada, deve seguir adiante, deve progredir, independente de qualquer coisa. E aí ele pergunta ainda: que dirá o clero? E ele responde: o clero gritará heresia, porque verá que nele atacas decididamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele apoia sua influência e seu crédito. Ele gritará tanto mais
quanto se sentirá muito mais ferido do que pela publicação de O Livro dos Espíritos, do qual, a rigor, podia aceitar os dados principais, mas agora vais entrar num novo caminho, em que ele não poderá seguir-te, porque é aquela história, eu sempre fiz isso a vida toda. Nós não temos essa ideia, nós não temos essa dificuldade, principalmente quando nós já avançamos mais nos anos, quando a gente já adquiriu mais experiência na vida, a gente fala assim, não, mas eu fiz a vida toda assim e sempre deu certo, por que eu vou mudar agora? Então o que ele está falando aqui é isso para a gente. Os líderes religiosos, aqueles que pregavam a religião naquela época e tinham poder, vendo uma nova interpretação do Evangelho, não iam aceitar, em sua maioria, de forma alguma. Porque há séculos e séculos dominando e ditando as regras, ditando como que é e como que não é, o que é certo, o que é errado, o que é o céu, o que é o inferno, dominando o povo, dominando as massas. Como que eles iam se sentir com uma nova informação que Kardec estava trazendo ali através do Evangelho segundo o Espiritismo? Iam se sentir feridos profundamente e não iam aceitar. Claro que sempre há aqueles de bom senso, aqueles que têm uma inteligência mais apurada, um sentimento mais apurado, e que iam entender e iam realmente aceitar as informações, mas uma minoria, que muitas vezes não conseguiriam se manifestar, com medo de represálias, com medo de serem atacados por outras pessoas. Então essa conversa de Kardec com o benfeitor espiritual nos traz um fortalecimento nas nossas convicções, um fortalecimento na nossa fé. E em setembro de 1865, Kardec anunciou na Revista Espírita o lançamento de mais um iluminado livro. Ou seja, imaginemos nós, é porque nós não estamos relatando todas as dificuldades que ele sofreu, porque não daria, a gente deveria ficar aqui um dia inteiro para a gente poder ver tudo o que aconteceu na vida de Kardec, tudo o que aconteceu com ele, todas as injúrias que ele sofreu. Então a gente já está mostrando aqui uma outra etapa, em que ele lança um outro livro, o livro Céu e Inferno. No subtítulo ele escreve: contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, segundo numerosos exemplos da situação real da alma durante e após a morte. Então o que Kardec, e principalmente nessa obra, onde ele tem uma participação mais efetiva, como ele estava constantemente e completamente sintonizado com os benfeitores, ele conseguia captar as mensagens dos benfeitores de uma maneira incrível. Então ele tem uma participação muito maior nesse livro Céu e Inferno, em que ele escreve, pela sua compreensão das mensagens dos benfeitores e sob inspiração, ele escreve muitas mensagens que estão nesse livro, é ele que faz. Os estudos que estão contidos no Céu e Inferno, ele faz esse estudo, ele faz os comentários, ele coloca as comparações, ele esclarece através desse estudo. Então nesse livro ele destaca a passagem da vida corporal à vida espiritual, como acontece, sentimos dor, não sentimos dor, como é que funciona essa questão da morte, as penas e recompensas futuras, como que é essas penas, como que eu vou sofrer as consequências dos meus atos, como eu vou colher as recompensas, como que funciona esse processo, esse mecanismo. Os demônios, existem demônios? O que são os demônios? Existe de fato um demônio, como acreditamos que existe? Ele também aborda nesse livro. E as penas eternas. Sofreremos eternamente pelo erro que cometemos um dia, em 1 hora, em 5 minutos, e que depois talvez a gente tenha se arrependido. No final de nossa encarnação, um erro que cometemos, um pecado que adquirimos, será que iremos sofrer eternamente? Será que Deus, que é todo amor, toda bondade, Ele iria permitir que sofrêssemos assim pela eternidade? Então esses assuntos ele aborda nesse livro Céu e Inferno. Esta obra foi dividida em 2 partes, a doutrina e os exemplos,
Primeira parte em que ele disserta sobre a doutrina espírita, em que ele esclarece sobre esses vários pontos que a gente colocou aqui, e uma segunda parte onde ele coloca exemplos de suicidas, exemplos de pessoas boas, pessoas que fizeram a caridade, que tiveram uma vida saudável, exemplo de pessoas que tiveram uma vida boêmia, uma vida, muitas vezes, materialmente falando, boa, sem fazer mal a ninguém, mas que não fizeram bem a ninguém também, não fizeram mal, mas não fizeram bem, e se encontram no outro lado em dificuldades, e aí eles voltam e relatam. Então nesse livro tem a primeira parte da doutrina e tem a segunda, onde nós temos inumeráveis exemplos que servem de instrução para a gente, de alerta para a gente, porque mostra justamente as consequências dos nossos atos do outro lado da vida, consequências não tão boas e consequências boas. Onde esta gente feliz e infeliz estaria hoje? No céu? No inferno? No purgatório? Que céu e que inferno seriam estes, os do Espiritismo? Então essas questões ele esclarece para a gente nesse livro. E em janeiro de 1868, começaram a circular pelas principais livrarias da França os exemplares da nova obra assinada por Allan Kardec, a Gênese. A Gênese, ou os milagres e as predições segundo o Espiritismo. No subtítulo, ele colocou assim: a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Ou seja, espírito superior, e nós chegaremos lá, nós temos que ter um conhecimento geral das coisas. E nesse livro, a Gênese, questões científicas serão discutidas, só que sobre um ponto de vista moral, sobre um ponto de vista filosófico, sem aquele rigor da ciência que nega Deus, que diz que não acredita em Deus, que não existe uma divindade. Muito pelo contrário, na Gênesis a gente vai encontrar justamente na ciência e na comprovação das pesquisas científicas, a comprovação da existência de Deus. Porque ele fala também que é pelo efeito se conhece a causa. Pelas coisas que nós observamos, nós conseguimos saber quem foi o autor. Então aqui na Gênesis ele conduz o nosso raciocínio, os nossos pensamentos a observar a vida de uma maneira mais sábia. Porque nós só não enxergamos e nós só não acreditamos porque nós nos fazemos de cego e de surdos. Porque nós temos capacidade. Lembramos do Espírito aqui que ele falou para a gente logo atrás. A sociedade está pronta, o povo do planeta Terra está pronto, todos nós temos condições de compreensão, todos nós temos condições de entender as informações aqui lançadas pela doutrina espírita. Compete a nós ativarmos a nossa vontade, ativarmos o nosso querer. Então vemos, gente, o esforço de Kardec, esse sublime amigo, esse sublime irmão, na codificação, na organização dos espíritos. Kardec não é dono da doutrina espírita. Kardec não é o líder, não é aquele que com suas ideias próprias lançou o espiritismo, não é. Ele apenas é o codificador. Nós temos Kardec como mestre pela sua luta, pelo seu empenho e pela sua dedicação na organização dessas obras. Por isso que ele é o nosso mestre. Então, quando falamos em espiritismo, espiritismo é espiritismo, não é espiritismo kardecista, é espírita, é espiritismo. Só existe um espiritismo, o espiritismo que tem como base as obras de Kardec, que tem como base os livros codificados e organizados por Kardec. E esse estudo de hoje desperta em nós muito mais interesse em conhecer suas obras, tendo ele como exemplo de fé viva,
porque por tudo que ele passou, ele não esmureceu, ele seguiu adiante. Então que nós também tenhamos esse exemplo para a nossa vida, para que diante das dificuldades que aparecerem, diante dos problemas que surgirem, a gente se apoiar nessa fé de Kardec. Não aceitar as coisas só porque dizem para nós. Não ficar também negando tudo, mas analisar de uma maneira sincera, de uma maneira harmoniosa, de uma maneira que a gente consiga aprender com aquilo. Porque às vezes ou a gente nega tudo, não acredita em nada, ou a gente acredita em tudo, e a gente fica à mercê de todas as informações que recebemos. E não é isso que a gente aprende com Kardec. Não é isso que ele nos ensina. Muito pelo contrário, ele nos ensina a fé raciocinada. Ele era o mestre da razão, o mestre do bom senso. Ele fazia isso. Em todos os momentos em que ele estava trabalhando, ele utilizava a sua razão, ele utilizava a sua lógica, além da consulta através da oração, da prece dos benfeitores espirituais. E lembremos da frase, que ele coloca para a gente, que fé inquebrantável somente é aquela capaz de enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a verdade sempre vai prevalecer. Então, independente de qualquer ataque, independente de qualquer crítica, de qualquer preconceito que venhamos a passar, não tenhamos vergonha, não tenhamos medo, não brigamos com ninguém, não vamos atacar ninguém, não vamos revidar, porque o que é verdade vai prevalecer. Se a doutrina espírita é uma farsa, é uma mentira, é uma obra ruim, ela vai cair por conta própria. Ao passar dos anos, ela vai desfazer, mas se é uma verdade, ninguém vai derrubar. E a gente vê que ao passar dos anos, a doutrina espírita está aí. Mas o que estamos fazendo dela? Porque o espiritismo será aquilo que fizermos dela. Então que possamos ter essa sensibilidade maior, de primeiramente nos preocuparmos em estudar a codificação, estudar sim, muito, cada vez mais, em forma de agradecimento, e para que a gente saiba, para que a gente aprenda, porque quem aprende sabe, e quem sabe é feliz. Mas a gente só vai saber se a gente estudar. Então esse é o convite dos benfeitores espirituais para a gente, para que a gente possa realmente sair da ignorância, sair desse nevoeiro que vivemos. E nesse nevoeiro nós sofremos muito, sofremos e sofremos por mil dificuldades, que muitas vezes conseguiríamos evitar, caso a gente tivesse uma conduta diferente, um pensamento, uma ideia diferente. Então que Deus nos proteja, que Deus nos sustente, que tenhamos um ótimo dia, um ótimo final de semana, e estejamos sempre mais estreitamente ligados a Jesus, a Kardec, ao Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus.